No vídeo de hoje do desafio 30 por 30, sim, não sei se vocês conhecem, mas ouviu falar, né? Mas neste mês de junho, que eu estou de férias, resolvi ler nessa empreitada, nesse desafio, 30 livros durante 30 dias, ao longo do mês de junho. E então, já ativa o sininho, já se inscreve no canal para ficar atento às próximas notificações dos próximos vídeos. E dessa vez não li um livro, mas um HQ. E essa HQ eu ganhei da Nara. Nara, se você estiver assistindo, ó, muito obrigado. Eu amei demais, demais. Eu fiquei impactado com a história do George Takei. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que quem acompanha Star Trek, né, sobretudo os antigos, né, o clássico, vai saber. Vou deixar aqui a foto dele no personagem lá em Star Trek. Então, gente, que HQ maravilhosa. Aqui traz um assunto bem interessante, é uma HQ autobiográfica, conta a história do Takei e sua família. O pai dele, né, nasceu no Japão, a mãe dele nasceu nos Estados Unidos, porém a mãe dele tem essas origens também, a família dela também são todos ali do Japão. E eles vieram para os Estados Unidos, tanto a família também do pai do George Takei, vieram para os Estados Unidos para tentar uma vida nova, enfim. São chamados de nipo-americanos. Essas pessoas que vieram dos Estados Unidos são descendentes, chamados nipo-americanos. Aqui conta uma história bem contundente, sobretudo no período ali da Segunda Guerra Mundial, né, que teve um campo de concentração, isso mesmo, campo de concentração nos Estados Unidos para os nipo-americanos. Na época da Segunda Guerra Mundial, como a gente bem sabe, os japoneses eram do lado ali da Alemanha, né? Eles eram contra a empreitada dos Estados Unidos, né? Para impedir ali a Alemanha, né? Enfim, eles eram do lado alemão. E aí eles eram inimigos, né, dos Estados Unidos, e com isso teve aquela história do Pearl Harbor lá no Havaí, que culminou assim, foi uma tragédia absurda, mas culminou em mais e mais e mais conflitos. E com isso, o que o presidente Roosevelt na época fez? Ele meio que fez algumas leis junto com alguns governadores e que praticamente, como aqui descreve basicamente na HQ, ele tirou muitas coisas dos nipo-americanos, como por exemplo dinheiro, confiscou contas bancárias, confiscou empregos, propriedades, inúmeras coisas, né? E aí eles ficaram sem nada, morrendo de fome, enfim. Eu sei de uma coisa, o que aconteceu aqui? O presidente Roosevelt juntou todos os nipo-americanos ali, descendentes, e levaram para um campo de concentração, uma espécie de campo de concentração, mas a priori foi um alojamento. Ele tinha as condições melhorzinhas, mas depois eles levaram para um campo de concentração em que condições horríveis eles foram submetidos, coisas assim absurdas. E aqui conta essa história, o George Takei, ele conta sob o olhar de uma criança, né? Como ele era criança na época, acho que tinha na faixa de 4 a 5 anos de idade, então ele conta muito disso, mas também, claro, né, ele pegou muitos relatos dos pais, dos familiares, de conhecidos que presenciaram aquela horrenda situação. E então o George Takei vai contar passo a passo de como foi essa questão de supressão, né, dos direitos, das propriedades, dos bens, e depois esse percurso que aqui mostra todo o percurso da família sendo levada da Califórnia ali, né, eu acho que é da parte oeste dos Estados Unidos, da Califórnia até esse campo de concentração que fica muito mais distante. É tanto que demorou dias, eles foram de trem, mas demorou dias. Os trens, diferentemente, não foi como aqueles trens da era nazista, né, que foram as pessoas eram levadas de modo como se fosse bicho. E aqui era um trem normal, porém eram extremamente vigiados, eles não podiam abrir as janelas, não podiam ver o lado de fora, mas tinha ainda essa espécie de conforto. Mas eles levaram esses nipo-americanos em direção a esse lugar que fica no estado do Arkansas, eu acho que é isso, num lugar
bem distante onde eles viviam. E isso trouxe muita coisa, eles foram muito resilientes, né? Eles transformaram aquilo tudo em algo diferente. Sobretudo a mãe dos meninos, que tentaram de todas as formas, que tentou de todas as formas mudar ali alguma coisa para que os meninos não sofressem tanto. Porque na época era ele, o irmão, que era um pouquinho mais novo, e a irmã, que era uma bebê, né? Tinha recém-nascida. Mas eles cresceram nesse ambiente, ali passaram um bom tempo, um período todo da guerra, eles praticamente passaram nesse campo para os nipo-americanos. É bem interessante também que a gente começa a ler e fazer muitas comparações com a época lá nazista, né, nos campos de concentração. Aqui não tinha holocausto, diferentemente de lá, mas é bem interessante a gente fazer essas comparações. Ele, de toda forma, ele sofreu muito. E esse campo, eles foram por duas espécies de campo, né? Eu acho que tinham vários, eu não sei exatamente quantos tinham nos Estados Unidos, mas a priori eles foram para uma espécie de campo em que era extremamente quente, muito quente, em que o campo foi construído lá no Arkansas, em uma espécie de pântano, né? E quando chovia, alagava tudo. Foi assim, uma coisa terrível. Mas aí não era nada do que eles iriam ainda passar por coisas bem piores, né? Eles iam em direção, levaram eles para outro campo, porque eles distribuíram uma espécie de ficha, né? Uma espécie de questionário, e nesses questionários, dependendo da sua resposta, eles levavam você para outro campo. Então, os pais do Takei foram levados juntamente com ele e os irmãos para outro campo que foi péssimo, foi terrível, sofreram bastante. É bem interessante porque o título é Eles nos chamavam de inimigos, é muito impactante e reflete muita coisa pelo fato que eles nos chamavam de inimigos. Por que eles nos chamavam de inimigos? Só porque eram descendentes de japoneses? Eles eram americanos, muitos deles nem conheciam o Japão, nunca pisaram os pés lá, eram mais praticamente 100% americano, considerávamos assim. Eram americanos e não tinha, a pátria dele era os Estados Unidos. E por que eles chamavam de inimigo? Então tem tudo isso, né? A questão aqui entra a questão do racismo legalizado. Sim, racismo legalizado, porque tem aquela questão toda do preconceito com outras etnias, preconceito com outras raças, né? Então aqui o preconceito era ser japonês, ser descendente, considerado nipo-americano. Então era uma espécie de racismo legalizado naquela época. E aqui a gente vai se deparar com esse assunto. É um assunto, para mim, é um assunto super novo. Eu nunca me deparei com essa questão do racismo legalizado, enfim, sobretudo, nunca li algo sobre isso, né? E sobretudo a questão do campo de concentração nos Estados Unidos. Para mim isso é novo, eu desconhecia inclusive essa história. Além de tudo, a gente vai nos deparar aqui com todo esse pano de fundo do período da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Como era o clima ali, como a sociedade norte-americana pensava a respeito da guerra. Então a gente vai ter aqui uma espécie de panorama e, sobretudo, a própria população norte-americana tinha um preconceito muito grande com os nipo-americanos, né, com os descendentes de japoneses. Além do mais, a gente vai também nos deparar aqui com muitos assuntos sobre a democracia, né? Essas questões todas, a gente vai passar aqui por... É uma linha de tempo bem interessante, desde o nascimento ali dos meninos, até a vida adulta do Takei, e ele começa a atuar depois, se transforma num ator exuberante, e vai entrar aí no Star Trek e fazer bastante sucesso, né? Enfim, vocês vão ler essa HQ, eu não vou dar tanto spoiler, mas no geral a história de George Takei é isso, e vocês vão se deleitar com a história dele. É uma história muito triste, né, a priori, mas é uma história de superação. Ele passou por isso tudo, se transformou em algo brilhante, um ator excepcional. E aí quem é fã de ficção científica e de Star Trek vai amar isso aqui e se deparar com essas histórias, né? Conhecer esse outro lado, que é o campo de concentração nos Estados Unidos, a questão do racismo legalizado, questões de democracia e a questão de como era o pensamento e a atmosfera ali nos Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial.
É um HQ formidável. E, gente, olha isso, esse traço maravilhoso aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. É a história dele. Ele tem é bem parecido com mangá, né? O jeito das imagens. Mas enfim, é maravilhoso. Só lendo para entender. E mais uma vez, muito obrigado, Nara, por esse presente. Eu ganhei presente de aniversário e eu amei demais. Devorei hoje. Comecei ontem à noite e hoje de manhã terminei bem rapidinho. É bem rapidinho mesmo, tem umas 200 páginas, mas é um HQ, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tem inscrito no canal, se inscreve e já fica aí acompanhando os próximos vídeos. E agora eu vou selecionar meu próximo livro. Enfim, né? Chegamos aí, passei da metade desse desafio 30×30. E é isso. Muito fôlego, porque ainda tem muita coisa. Tem uma pilha de livro aqui ao meu lado. Até mais, gente. Tchau.